Convidar vocês para que nós possamos fechar os nossos olhos por um momento. Para nós iniciarmos esse momento de que nós estaremos aqui com uma oração. Sei que os vossos filhos participam desse movimento eucarístico jovem. E veja que coisa bonita que é isso. Mas nós queremos hoje, ao longo desse momento, começar com uma oração. E uma coisa que é fundamental na oração é nós termos a certeza de que quando nós nos colocamos em oração, nós temos que ter a certeza de que nós estamos diante de uma presença. E que essa presença, ela é a presença divina. A palavra de Deus ainda diz assim que onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, é Jesus quem diz: eu estarei no meio deles. Então, agora nesse momento, meus irmãos na fé, nós estamos aqui diante de Deus. Nós não estamos sozinhos aqui, Deus se faz presente nesse lugar. E nessa presença de Deus nós queremos começar essa nossa oração com esse canto. Se você sabe esse canto, eu peço que você cante junto, para que nós possamos, desde já, estarmos voltando o nosso coração e todo o nosso ser para Deus. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho, tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Precisamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que Maria Santíssima, Maria Imaculada, hoje nós celebramos o dia da Imaculada Conceição e nós queremos pedir para a Imaculada Virgem Maria
que ela esteja nesse momento nos auxiliando, que nós possamos esquecer por um breve momento de todas as nossas preocupações que estão fora aqui desse local, mas que nós possamos nesse momento voltar a nossa atenção para aquilo que vai ser falado, para aquilo que eu acredito ser a vontade de Deus para essa manhã, para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Queria pedir assim que vocês ficassem bem à vontade com relação a, se quiser se encostar numa árvore, sentar no chão, se encostar num carro, tá bom? Que para aquilo que nós vamos meditar agora cedo, agora de manhã. Bem, então, primeiramente, só me apresentar para vocês. Meu nome é Fábio, participo participo aqui da paróquia São Josafate, também participo da paróquia São João Batista, né, no trabalho de igreja, na verdade mais na São João Batista do que na São Josafate. E nesse dia de hoje, né, nós vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus tem e naquilo que Deus quer, no caso, passar para nós, fazer uma meditação sobre o nosso papel como pais, como educadores, como família, diante da comunidade, né? A nossa responsabilidade com os nossos filhos, enfim, essas coisas. Então, primeiramente, é bom nós sabermos, assim, pais, né, que nós, essa situação de vida que nós nos encontramos, eu também sou pai, a situação de vida que nós nos encontramos é uma situação que ela foi permitida por Deus que acontecesse. Ou seja, Deus permitiu, Deus quis que acontecesse. E tudo isso por uma questão de um desígnio do amor de Deus. Então todos nós que estamos aqui, nós somos amados por Deus e amados profundamente por Deus. Cada um de nós. Independente daquilo que eu faço, se eu faço as coisas ligadas a Deus, se eu não faço as coisas ligadas a Deus, independente disso, Deus, Ele nos ama. E Deus também, Ele nos escolheu para termos os nossos filhos. Deus, Ele nos chama, e um chamado que Deus tem para nós incessantemente é a questão do chamado do céu, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, E um chamado mais específico que Deus fez para todos nós aqui é a questão do chamado ao matrimônio, a esse sacramento do matrimônio, né, que nós vivenciamos, que nós fizemos, né, fizemos o nosso juramento diante do altar, a fidelidade ao cônjuge, a questão da aceitação dos filhos, né, que Deus nos manda. Todas essas situações. E Deus, Ele tem para nós, um chamado e um propósito, né, de nós caminharmos nessa vida, mas não é só para essa vida que nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados a uma vida eterna junto com Deus. E essa questão de uma vida eterna diante de Deus é algo que muitas vezes, diante das situações do mundo de hoje que nós temos, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos de que fomos chamados para uma vida eterna, para estarmos sempre junto com Deus. E por que Deus nos chama dessa maneira? Porque Ele nos ama. Deus não nos obriga
Porque o amor, ele não nos obriga. O amor deixa a pessoa ter a liberdade de escolha. Então, automaticamente, quando falamos que Deus é amor, e isso é a única definição de Deus que existe na Bíblia, Deus é amor, está em 1 João 4, versículo 8, versículo 16, nós também sabemos que por Deus ser amor, Deus também ele nos dá a liberdade de escolhermos. Só que nós hoje como cristãos, nós estamos vivenciando num mundo que está vivendo cada vez mais por um processo de paganização. Né? Hoje os valores cristãos eles estão caindo um atrás do outro, diante daquilo que vem na mídia, diante daquilo que vem por meio de livros, literatura, filmes. Né? Os valores cristãos eles estão caindo. Eu acho muito engraçado muitas vezes as pessoas falar assim, né? Que o Brasil, no caso, é um país onde predomina o cristianismo. Só se for de nome, né? Porque como que é um país que predomina o cristianismo, se nas casas lotéricas tem que amarrar caneta para o pessoal não levar embora? Né? Aonde que está valor cristão aí? Não tem valor cristão nenhum. Né? Nós sabemos que no Decálogo, nos 10 Mandamentos, existe a questão do não roubar. Mas esse chamado de Deus para nós, para você pai, para você mãe, para você como família, ele é um chamado, como diz São Paulo, os dons e os chamamentos de Deus eles são irrevogáveis. Ou seja, não muda nunca. E esse chamado de Deus para nós, que é um chamado de caminharmos junto com Ele, de estarmos junto com Ele, de buscarmos as coisas dEle, isso é algo frequente. Isso é algo que está presente no sacramento que vocês receberam, que nós recebemos o sacramento do matrimônio. Isso é algo que vem do sacramento primeiro que nós recebemos, que é o sacramento do batismo. De estar sempre junto de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, o mundo de hoje, ele procura nos afastar, nos tirar desse caminho de Deus. São semeados em nosso meio muitas vezes falsos valores. Então, por exemplo, hoje em dia, quando nós fizemos no dia do nosso matrimônio o juramento, né, falando assim, né, prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias de minha vida. Meus irmãos, aquilo ali não foi algo romântico ou algo de literatura. Não, aquilo ali foi um juramento diante de Deus. Tá bom? Aquilo ali foi sério. Aquilo ali não foi para sair bonito na foto, na lembrança do matrimônio. Não. Aquilo ali foi algo para que nós pudéssemos saber que estávamos nos unindo, você e o seu cônjuge, né? Fazendo uma união íntima entre duas pessoas com um objetivo, né? E o objetivo é o quê? O principal objetivo do matrimônio que nós temos é nós levarmos essa pessoa com quem nós casamos ao céu. É ajudarmos-nos, né, uns aos outros para que eu possa levar, né, a minha esposa, as mulheres levarem o esposo ao céu. Caminhando nessa vida de uma forma santa, vivenciando os mandamentos, mas chegarmos no céu. Pessoas muitas vezes falam assim, eu casei para ser feliz. Uma pessoa que diz eu casei para ser feliz, casou pelo motivo errado. Porque você casou por egoísmo. Não, nós casamos para quê? Para fazer o outro feliz. Ok? A questão da doação. Eu achei muito interessante. Esses tempos atrás estava lendo um artigo. É de um país da Europa, daqueles países perto da Rússia, região da antiga ex-União Soviética. É um país pequeno que tem o menor índice de divórcios no mundo. E esse país é interessante porque naquela hora, vamos fazer assim, o equivalente, né, naquela hora que entram as coroas na igreja, né, juntamente naquele país, junto com as coroas, entra também um crucifixo. Por quê? Porque a pessoa sabe que ali também ela tá casando, mas que por meio do matrimônio
Deus vai chamar aquela pessoa para salvação através do matrimônio. Então a cruz, saber que vai ter momentos, vamos ter momentos de dores, momentos difíceis, vamos ter também momentos felizes, mas vamos passar pela cruz. E esse é um chamado que Jesus fez para todos nós. Né? Jesus não chamou a gente para... quando Deus nos chamou, Deus não nos enganou. Ele disse assim, vinde após mim, né? Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, existirá o sofrimento. Né? Desculpe a crítica, mas muitas vezes hoje em algumas igrejas neopentecostais, nós percebemos que as pessoas, elas tentam se chamar gente para a igreja, fazendo o quê? Fazendo promessa que se você der um pouco de dinheiro para a igreja, Deus vai retribuir, como se fosse um comércio, né? Como se tivesse que barganhar com Deus. Não se barganha com Deus. Né? Deus é imutável, Deus é amor, Deus é perfeito. É a nossa vontade que é imperfeita e que tem que se modificar à vontade divina. Mas assim também, meus irmãos, quando nós falamos da questão da nossa participação na igreja, essa participação que Deus nos chama, nós temos dentro da Igreja Católica uma riqueza que nenhuma outra igreja tem, a não ser a Igreja Ortodoxa, que tem a sucessão apostólica, que é uma riqueza chamada Eucaristia. Eucaristia. A Eucaristia, a qual nós participamos todo domingo, a Santa Missa, principalmente a comunhão, né, é algo que nos fortalece. É algo que nos fortalece e que deve nos fortalecer para esse caminho que Deus nos chama, que é o caminho do céu. E a Eucaristia, ela não é apenas um memorial do corpo e sangue de Cristo, não, ela é o corpo e o sangue de Cristo. Né? Nós sabemos que ao longo da história da igreja, durante esses 2000 anos, existiram mais de 120 milagres eucarísticos que foram comprovados pela ciência a respeito de coisas assim fantásticas. Por exemplo, o mais famoso desses milagres, acredito que algum de vocês já ouviram falar, é o milagre eucarístico de Lanciano, né, que ocorreu na cidade italiana de Lanciano, em que um padre que duvidava da presença de Cristo Eucarístico, ele celebrando a missa e com o propósito de não mais de abandonar o sacerdócio, né, por causa da sua incredulidade. Ele estava rezando a sua, entre aspas, última missa, acabou não sendo a última missa, mas no momento da consagração, no momento em que ele rezou sobre o pão e o vinho, aquele corpo e o pão e o vinho milagrosamente se transformaram, né, no corpo e sangue de Cristo. Ou seja, aquele pedaço de pão virou carne e o vinho virou 5 coágulos de sangue. E esse milagre, diante desse milagre, o padre chamou os fiéis que vieram ali diante do altar e começaram a manifestar publicamente a sua fé, pedir perdão pelas suas culpas, a louvar a Deus por aquilo que eles estavam vendo. E o padre, evidentemente, não continuou sendo padre diante da vista desse milagre. Isso foi mais ou menos no ano 700 depois de Cristo. Pela década de 70, 1970, e essas espécies do pão e do vinho, que ainda hoje você pode acessar na internet e digitar lá Milagre Eucarístico de Lanciano, você verá essas imagens que eu estou falando para vocês. Diante desse fato, a igreja ela vai levar essas espécies do pão e do vinho para cientistas italianos, nomeados médicos, anatomistas, estudarem, e eles ficam 4 anos estudando o milagre eucarístico de Lanciano. E diante de vários fatos, os médicos eles atestam assim, a carne que estava ali presente é uma carne do tecido do coração, do miocárdio. O sangue é do tipo AB, que faz parte de 95% do povo judeu, tem sangue AB.
o sangue, né, é sangue humano. Assim, apesar de estar exposto a 1.300 anos, a agentes atmosféricos, esse corpo, aquela carne, aquele sangue, que milagrosamente não entraram em estado de putrefação, não apodreceram. Os cientistas falam que eles não sabem como aquilo ali permanece daquele jeito. E assim, o curioso também é que de uma pessoa viva, não é de uma pessoa morta. O sangue tem propriedades de uma pessoa que está viva. A carne tem propriedades de uma pessoa que está viva, não morta. E os cientistas, eles analisam várias outras coisas que existem, que estavam ali no sangue, que relatam realmente isso, a questão de ser de uma pessoa viva. E eles concluem, eles mandam para os padres e para a igreja, no final do relatório, escrito assim, que tudo isso não existe uma explicação científica, uma explicação racional para isso. E eles concluem dizendo que verdadeiramente o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Citando um versículo do capítulo 1 de São João. Meus irmãos, nós temos na Eucaristia Jesus vivo. Deus não precisa ficar fazendo milagre para a gente acreditar, mas Deus permite que a gente chegue até Ele por questão da nossa fé. E aqui eu vejo um pouquinho da beleza de os filhos de vocês estarem nesse movimento, porque é movimento eucarístico. É a grande riqueza da igreja. Nós vemos aí, por exemplo, hoje em dia em outras igrejas cristãs, né, se constroem belas igrejas, né, igrejas com um sistema de som muito bom, igrejas em que as pessoas se sentam confortavelmente em cadeiras, muito bem iluminadas, igrejas assim, eu digo igrejas evangélicas ou protestantes que fazem isso. Na igreja católica, meus irmãos, pode ser uma capela no interior, uma capela pobre do interior, em que as madeiras que sustentam a parede estejam já apodrecendo. Mas se naquela igreja, lá dentro daquela igreja, tem um sacrário, e dentro daquele sacrário tem a espécie do pão e do vinho consagrados, naquela igreja Deus está verdadeiramente presente como uma pessoa. E essa é a beleza da nossa igreja. E essa é a beleza também de nós encaminharmos os nossos filhos na fé. Tentarmos fazer com que os nossos filhos caminhem nessa fé da igreja. Hoje em dia nós vemos as pessoas tendo sonhos para os filhos, mas infelizmente a maioria dos sonhos que as pessoas têm para os filhos, que os pais têm para com os filhos, são sonhos materiais. Eu quero que ele estude muito, que ele seja, sei lá, médico, alguma outra profissão, que ganhe dinheiro, que ele viva bem nesse sentido. Mas eu pergunto para vocês, meus irmãos, quase nós estamos querendo para os nossos filhos que eles cheguem no céu? Quem de nós estamos educando os nossos filhos para que os nossos filhos tenham a vida eterna diante de Deus? É importante eles terem uma vida digna aqui nessa terra? Sim, é importante. Mas não é tudo. Nós estamos esquecendo muitas vezes o essencial, que é educar os nossos filhos na fé. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida, veja, a nossa vida, hoje existe uma grande incoerência nas pessoas. As crianças estudam, claro, tem que estudar, não estou falando que é errado isso. Mas veja bem, muitas vezes a criança estuda para quê? Para passar no vestibular. Para passar no vestibular para quê? Para ter um bom emprego. Para ter um bom emprego para quê? Para viver bem. Para viver bem para quê? Para se aposentar bem. Para se aposentar bem para quê? Depois da aposentadoria, depois de um tempo, infelizmente nós sabemos que existe algo na nossa vida e que a gente não escapa por causa do pecado, chamado morte. Mas que a morte, ela pode vir não só quando depois da nossa aposentadoria, ela pode vir em qualquer uma dessas fases anteriores. E como que nós estamos primeiramente nos preparando para o nosso encontro com Deus e preparando os nossos filhos para que eles encontrem a Deus?
É como diz Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder a sua alma. Por isso, meus irmãos, eu falo para vocês, é importante nós revermos a nossa atitude como cristãos, de realmente procurarmos caminhar naquilo que a igreja nos aponta. E assim eu falo para vocês, não tenham dúvida nenhuma, né, do que aquilo que a Igreja Católica nos aponta. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. A única, nenhuma outra igreja cristã foi fundada por Jesus. A única é a católica. Não tenho dúvida nenhuma daquilo que a igreja nos aponta, o caminho que a igreja nos aponta para a salvação. Para que nós possamos ser salvos e para que nós também levemos os nossos filhos à salvação. Para que um dia, né, possamos juntamente, quando partirmos dessa, né, o pessoal diz assim, partir dessa para uma melhor, isso depende, né, das escolhas que fizemos nessa vida. Mas quando a gente partir dessa vida, que a gente possa deixar como legado, como herança para os nossos filhos, a nossa fé. A nossa fé é algo que o ladrão não pode roubar, que as traças não podem corroer, mas que realmente será aquilo que mais servirá de consolo para nós e mesmo para nossa família após a nossa morte. Eu sei que é ruim falar de morte, né? Mas a morte é uma realidade. Não adianta a gente tapar os olhos e achar que um dia talvez a gente não passe por isso. Não, nós precisamos nos preparar, educar o nosso coração, né? Moldar o nosso coração ao coração de Cristo. E também tentar fazer isso com os nossos filhos. Mas assim, Pai, aquilo que você prometeu um dia no sacramento, no altar, dizendo: prometo educar meus filhos na fé, recebê-los do jeito que Deus manda e educá-los na fé, que a gente possa assim fazer. Você pode dar as maiores riquezas que você quiser dar para o seu filho, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que a maior riqueza que você dá para o seu filho é fazer com que ele participe da igreja, com que ele tenha Deus no coração. E é um desafio nos dias de hoje. É um desafio nos dias de hoje para nós pais. É um desafio para nós primeiro permanecermos na igreja. E é um desafio para nós encaminharmos os nossos filhos também nesse caminho. Queria assim convidar você para que você pudesse fechar os teus olhos novamente. E para que possamos pensar um pouquinho, talvez, diante de tudo isso que foi falado, o que mais chamou a tua atenção, meu irmão, nesse encontro? Que a nossa busca por Deus, ela possa ser uma busca verdadeira. E assim como nós iniciamos esse momento, com uma canção, com um canto, que possamos terminar esse momento com essa mesma canção, revendo um pouco da nossa vida. Se eu tenho, talvez, deixado o essencial para a minha vida, que é Deus, talvez eu tenha deixado Ele de lado e tenha me perdido, buscando coisas fúteis, buscando coisas banais. E se você sabe cantar esse canto, cante junto, reze junto, pense em cada palavra. Que nós possamos voltar para Deus, não só um voltar físico, mas um voltar de coração, um voltar em espírito, em verdade, totalmente para Deus.
Como diz Santo Agostinho, a minha alma não descansará enquanto não repousar em vós, Senhor. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, e volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Marido e esposa que estão juntos, que estão com os filhos juntos aqui também, eu queria convidar para que vocês se abraçassem um pouquinho. Olhe que beleza que é isso, né? Que riqueza é essa que Deus nos confiou. Uma família, né? Um cônjuge. Ele é perfeito, é perfeita? Com certeza não, né? Com certeza tem os erros aí, tem os defeitos. Mas é com essa pessoa que Deus te chama, meu irmão, a caminhar junto para o céu. Né? Nunca esqueça de dizer para ela, para ele, o quanto ele e ela é importante na tua vida. O quanto ele e ela faz diferença na tua vida. Nós possamos, muitas vezes quando chega uma visita em casa, a gente prepara tão bem a casa para receber a visita. Mas muitas vezes quando a pessoa mais próxima a nós está em casa, a gente muitas vezes não tem esse esforço. A gente não faz o nosso melhor para ela. Então que possamos, talvez revendo um pouco nossas atitudes, colaborar com o nosso cônjuge, para que caminhemos junto ao céu. Que possamos também, assim como iniciamos esse momento rezando uma Ave Maria, que possamos, nesse momento de encerramento, desse momento nosso aqui, pedir que Nossa Senhora esteja rezando por todos nós, para que nos guarde, para que nos encaminhe, para que encaminhe nossa casa no caminho do céu. E com os olhos fechados um pouquinho,
Coloque diante de Nossa Senhora também nesse dia um pedido de oração. Algo que você está necessitando, uma graça temporal, uma graça espiritual. Para que Maria Santíssima esteja acolhendo, esteja apresentando diante de Deus as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.